Olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Salmos entre Irmãs, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma entrevista com alguém especial, nada mais, nada menos, com o rei de Israel, rei Davi. É só uma simulação, né, gente? Mas nós vamos perguntar para Davi o que aconteceu para que ele escrevesse os Salmos 32 e o Salmo 51. Na verdade, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Davi primeiro escreveu o Salmo 51 e depois o 32. Mas o fato é que estes salmos são salmos de penitências, considerados salmos de penitências. No total são 7 salmos de penitências, salmos de arrependimento, salmos de contrição. E Davi mais uma vez aqui está se arrependendo. Mas o que aconteceu? Quais foram as atitudes que Davi teve que o conduziu a chegar neste ponto terrível da sua história? Nós vamos perguntar para Davi quais foram as consequências de viver momentos fora dos caminhos do Senhor. Não sai daí não, hein? Vem com a gente. E aí, minha irmã, você tá curiosa aí com essa entrevista com o rei Davi? Não tô acreditando. Vai realizar meu sonho hoje? Não acredito que eu vou conhecer Davi hoje. Meu Deus do céu, eu vou realizar um sonho, porque Davi é um dos caras que eu mais queria conhecer na minha vida. Que bom que vocês estão com a gente. Chegamos no capítulo 32. Se você não ouviu os capítulos anteriores, ouça, leia, estude, traga para a sua vida essas experiências. Os salmos são canções que falam da alma, de uma alma que ama, de uma alma que adora, que se rende ao Criador. É exatamente assim que nós somos, que queremos viver a nossa vida. Seja bem-vindo. Compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe com as pessoas da sua família, com as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Seja um propagador do Evangelho, curta, compartilhe e seja um abençoador dos outros. Então vamos lá, entrevista com Davi, de frente com Davi. Olá, seja bem-vindo, Davi, à nossa entrevista. Queremos saber o que aconteceu para você escrever os Salmos 32 e o Salmo 51. Relata o que aconteceu neste momento drástico da sua vida. Oh, que alegria! Que prazer estar com vocês. Eu nunca imaginei que os meus cânticos teriam essa proporção. E estou muito feliz em compartilhar o que Deus fez na minha vida depois que eu tomei uma posição com o próprio Deus. Escolhas erradas, consequências trágicas. Eu deixei de vigiar, deixei de cuidar da minha vida espiritual com Deus, da minha comunhão, como vocês sabem, sempre escrevendo cânticos de confiança, de devoção a Deus, mas olha, naquele dia eu fui para aquele pátio e eu fui numa hora errada, no dia errado, e ali estava Betseba tomando seu banho e eu não resisti, vocês sabem, né? A carne é fraca e eu desejei aquela mulher e, poxa, eu tenho até vergonha de falar isso aqui para vocês. Vocês me conhecem como homem segundo o coração de Deus, mas eu vacilei ali e adulterei. É isso que aconteceu. Mas o pior não foi isso não. Quando eu descobri que Betseba estava grávida, eu armei uma cilada para o marido dela, Urias, perder a vida. Sim, ele era um dos meus melhores soldados. Eu coloquei na frente da batalha, porque é óbvio que quem vai à frente da batalha vai perder a vida, e assim ele morreu. E eu fiquei arrasado e eu cometi o adultério, o assassinato, eu cometi a falsidade, a mentira, eu errei, eu vacilei, eu pequei. Poxa, Davi, como seres humanos somos vulneráveis, sim, a pecar, porque o mal, o pecado está em nós, né? Mas você escreve os Salmos 32, falando aqui sobre a felicidade quando o homem é perdoado. E parece que foi um alívio quando você recebeu o perdão de Deus, né? Quando de novo você foi aceito por Ele, quando você foi reconciliado com Ele, com o Deus. Explica para nós
Como foi esse processo para a busca da reconciliação com Deus, desse alívio por receber o perdão e essa bem-aventurança por ser alcançado por Deus? Uma coisa eu posso dizer que a gente só sente alívio com o perdão de Deus quem realmente entende a desgraça que é o pecado na sua vida. E eu senti essa desgraça. E só se sente alívio desse perdão quem um dia se sente culpado e chega diante de Deus, pedindo perdão, se reconciliando. E foi este o grande problema da minha vida, sabe? Eu pequei e achei que ia esconder esse pecado. Eu pensava que ninguém ia descobrir. Ninguém esconde nada de Deus. E na minha escuridão, eu entrei numa escuridão espiritual, uma escuridão física, uma escuridão emocional. E fiquei por quase um ano, sério, por quase um ano eu tentei esconder o meu erro, tentei esconder essas minhas falhas. Sabe, mas a minha consciência não deixava. Eu escrevi aqui no versículo 3: enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou uma sequidão de estios. A minha consciência pesava. E não só a consciência, eu vivia a disciplina de Deus, porque a gente sabe que quando pecamos, Deus traz a disciplina. E eu fiquei escondido, mas a minha consciência pesava, o meu corpo. Eu sofri, sabe, eu vivi essa experiência que não adianta fugir de Deus sem prestar contas a Deus. Isso jamais funcionou. E eu achava que ia funcionar comigo, porque afinal sou o Davi. Mas nada disso aconteceu. Enquanto eu não me arrependi, não me perdi perdão, eu não sentia paz, eu não tinha paz interior. Por conviver com aquele pecado e achando que tudo era normal, que nada ia acontecer. É loucura viver sem a paz de Deus, sabe? Sem ter a presença do Senhor. Eu acho que o pior de tudo não foi as dores, não foi a depressão, foi não sentir a presença de Deus. Eu não conseguia cantar como eu cantava, não conseguia orar como eu orava. É horrível. O grande problema dos seres humanos é que muitos buscam a negação da culpa. Não fui eu que pequei, não fui eu que errei, a culpa é de fulano, é de ciclano. Vocês conhecem a história de Adão e Eva. Eva colocou a culpa na serpente, Adão coloca a culpa na mulher, e assim a gente quer negar os nossos erros e deixa de confessar. Só que não tem como viver assim, porque senão vamos acabar morrendo e indo para o terrível lugar. Não tem como usar a negação. A consciência continua ali, latando, batendo, porque temos os valores, o caráter de Deus e é preciso confessar. Não adianta você fugir negando que não foi você, porque Deus está lá no seu trono e Ele nos olha, Ele nos vê e Ele te vê. Pois é, Davi, nós estamos aqui no século XXI, bem longe do seu tempo, bem longe da sua época, mas hoje a situação é pior. As pessoas tendem, mais do que nunca, a usar a negação pelos seus erros, em vez de se arrepender, em vez de buscar o arrependimento, e muitas vezes colocam os seus sentimentos de culpa numa área psicológica, tipo tentando psicologizar as coisas, os motivos pelos quais tiveram aquelas ações pecaminosas. Por exemplo, você teve uma infância difícil, você teve um grande problema social, ou você teve fatores emocionais e financeiros e familiares que desencadeou essa situação e por isso você faz isso. Olha, hoje, Davi, tá difícil, sabe?
sempre colocam, não, a culpa é o que fizeram contra nós. E a culpa nunca é minha, a culpa nunca é da pessoa, sempre colocando a culpa nos outros, como você bem falou aí de Adão e Eva. E você comentou aí sobre a consciência, né? Que a sua consciência estava ali falando, você precisa reconciliar, você precisa se arrepender. Nós somos seres morais com consciência. E querendo ou não, a nossa consciência deve prestar contas a alguém. Em primeiro lugar, ao Criador. Prestar contas ao nosso Deus, ao Criador, e se formos observar, sempre temos que prestar contas, né, no sentido de buscar a reconciliação. Por exemplo, o esposo, uma esposa, os cônjuges, os filhos com os pais, alunos com o professor, o cidadão com o governo, né, um ladrão com a polícia. Todos sempre devemos prestar contas, mas nós fugimos, se esquivamos da nossa responsabilidade. E essa geração é uma geração cuja sociedade tem buscado ideais ateístas. Como isso? Deixa eu te explicar isso, Davi. Quando as pessoas negam a existência de Deus. É muito mais fácil eu negar a existência de Deus do que eu ter que procurar um Deus para me confessar, para me arrepender. Então, o principal problema não é encarado. Ou seja, o pecado não é encarado. E a gente segue em guerra contra Deus. E por mais que a pessoa negue a existência de Deus, internamente ela fica desassossegada. Como você falou aí, não tem paz. Parece que está em busca de um alívio para preencher o interior, e pessoas procuram em seitas, em religiões, em drogas, em prazeres ilícitos, e as pessoas vão procurando, achando que isso vão preencher o vazio e o desassossego da alma. Só como você falou aí, Davi, não é assim, né? Nós temos que buscar nos reconciliar com Deus. E por mais que a pessoa diga que não precisa prestar contas a ninguém, né? O seu interior sente necessidade de prestar contas a Deus, o Criador. Mas responde aí, Davi. O que aconteceu com você durante esses quase um ano? Você se escondendo de Deus, se esquivando de prestar contas ao Criador pelos pecados cometidos. Sabe, nós temos que entender que quando erramos, nós vamos sofrer consequências pelos pecados, e Deus disciplinou a minha vida, sabe? A minha saúde se deteriorou. Eu tinha quase uns 50 anos de idade quando eu adulterei, quando cometi o assassinato, quando usei de falsidade, de mentiras. Poxa, eu me sentia o homem mais fraco da terra. Parecia que eu tinha mais de 100 anos. Eu não tinha mais vigor. E eu falo isso aqui no versículo 3. Enquanto eu me calei e envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. E era isso que eu sentia. Parecia que eu estava morrendo, mas não podia morrer. Estava acabando com a minha vida. E a minha aflição era intensa a cada dia, pois a minha consciência me acusava dia e noite. E como já falei, não sentir a presença de Deus é a pior coisa da face da terra. E enquanto eu não me arrependi, não pedi perdão, eu não senti paz, eu não senti cura no corpo, no meu físico, e nem muito menos na minha alma. Minha alma estava numa sequidão, sabe, numa depressão, numa tristeza, numa aflição. Eu não conseguia mais ter propósitos, eu não conseguia mais realizar grandes êxitos como rei. É horrível. Uau, Davi, que experiência que você teve, hein? Aí tá ensinando para nós, você que está participando dessa entrevista, a culpa do pecado, gente, só gera doença, enfermidade física, emocional, sofrimento, até chegar à morte em muitos casos. Mas Davi passou por cima de tudo isso, hein, Davi?
Olha, quando você escreve aqui no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não escondi. Você descreve, Davi, 4 situações. Aliás, quando a gente vai lá para o hebraico mashil, mais ou menos é isso que fala, nós entendemos que esse termo hebraico significa que este é um cântico de instrução, de ensinamento, né, Davi? Então quer dizer que você primeiro fez o Salmo 51, né, mostrando ali a situação, arrependimento dos seus pecados. Você coloca agora aqui no 32, só que nesse capítulo 32, então você escreveu com esse propósito, foi isso mesmo, de ensinar? Que interessante, fala mais sobre isso, Davi. Eu posso dizer para vocês que alívio. Quando recebemos o perdão de Deus, a palavra é alívio. É algo tão pesado que é retirado do nosso ser, da nossa consciência, que é alívio. E eu desejei ensinar, instruir as pessoas o caminho para o arrependimento e a alegria, o prazer, né, como eu coloquei aqui, bem-aventurança. Para você que não sabe, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, é receber o perdão divino, é receber o perdão de Deus. E se você talvez esteja numa situação igual o que eu vivi ou até pior, sabe, Deus te ama, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E eu coloquei então alguns termos no capítulo 5, né, confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então o que seria isso? Eu quero explicar para vocês, quando eu falo aqui no livro de Salmos, iniquidade ou transgressão, é quando a gente passa dos limites e se rebela contra Deus. Sabe, eu vi Betseba lá tomando o banho dela, podia ter saído dali, mas eu me rebelei contra Deus. Quando eu continuei vendo, desejei e pequei. E cheguei nesse pecado do adultério. Então eu podia ter saído, mas eu não vigiei e eu não cuidei da minha vida espiritual. Eu nem lembrei de Deus nessa hora. Muitas vezes é isso que acontece quando a gente peca, quando a gente acha, poxa, que legal, ninguém tá vendo, só tá, né, nessa situação aqui. A gente se esquece de Deus, a gente se esquece de tudo isso. É falado como transgressão, iniquidade, né, quando a gente passa desse limite. E sobre o pecado que eu falo aqui, gente, pecado é errar o alvo, né? Quando a gente aprende, eu aprendi os mandamentos, eu aprendi a Torá, eu sabia que era errado, era pecado, adulterar, matar, eu sabia de tudo isso, e talvez você conheça a palavra de Deus, sabe, e mesmo assim erra o alvo. Então eu pequei, eu errei o alvo. Preferi escolher os meus desejos carnais do que ouvir e obedecer a palavra de Deus, né? E hoje tem aí muita gente seguindo o caminho da contramão do que Deus ensina, do que Deus tem para nós. E alguns ainda falam sobre a distorção em alguns textos que eu escrevi. E a distorção é o quê? É o caráter do pecador, né? O caráter dele foi desviado, houve ali um caráter distorcido, e foi isso que aconteceu comigo, e todos nós estamos vulneráveis a viver isso se não vigiarmos, se não termos firmeza daquilo que queremos, que é obedecer a Deus. E quando eu falo ali, né, sobre a maldade do meu pecado, é tipo uma dissimulação, sabe? Eu tentei encobrir meus pecados e fingi que nada havia acontecido, embora tivesse sofrendo o peso da consciência, a doença física, a doença da alma. E, sabe, o problema é que a gente acostuma com o erro, a gente costuma sair dos propósitos de Deus, e a gente acha que vai achando que é normal, que é comum, e a gente vai só se afundando no abismo. Estamos aprendendo muito com as suas palavras aqui nessa entrevista, Davi. E aí no versículo 7 você fala assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia,
Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Conta aí pra gente qual foi a sensação de receber o perdão de Deus. Eu senti o fardo da transgressão sendo removido da minha alma, sabe? A dívida foi cancelada e eu senti Deus novamente. Eu comecei a cantar e a tocar e a louvar e a adorar ao Senhor e senti a presença dele. E o que estava distorcido, o Senhor endireitou a minha vereda. O Senhor não me rejeitou. O mais lindo do perdão de Deus é que Ele não nos rejeita. E Deus me colocou em caminhos e nas veredas da justiça, por amor do nome dEle. É maravilhoso sentir o perdão de Deus. O Senhor coloca em nós a sua retidão. E isso é salvação, sabe? Receber o perdão de Deus não pelas nossas obras ou pelo que fazemos para receber este perdão, mas por causa da fé que temos em Deus, por causa da sua graça em nós. E se todos os seres humanos tivessem consciência disso, de que reconciliar com Deus é a melhor atitude que podemos ter, todos iriam correr para Deus, que iriam correr: Senhor, me perdoa, Senhor, e me aceita, porque Ele nos aceita. E viver com a consciência limpa traz paz, alívio, traz cura para minha alma. É inexplicável, é inexplicável. Eu estou até emocionado quando eu relato como Deus nos aceita quando nos arrependemos, sabe? A disciplina de Deus é de um pai, não é de um castigo como se nós fôssemos, né, pessoas tão erradas como um ladrão e a polícia vem e nos castiga. Não, o castigo de Deus é como um pai que nos ama, e como o pai que nos ama, Ele quer nos corrigir, quer nos disciplinar para que possamos entrar nas veredas corretas e voltar a praticar aquilo que é correto, que agrada a Deus, que nos traz vida, e vida não só no momento que estamos aqui na terra, mas uma vida eterna. É profundo viver este amor de Deus, é o amor de Deus, é isso. Nossa, Davi, como é tremenda a palavra de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então as misericórdias do Senhor se renovam em nós e nos alcança com graça, com misericórdia, com perdão. E o mais sublime, o mais lindo de tudo isso é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Jesus morreu e ressuscitou para nos resgatar do pecado e da morte. E é interessante que Paulo cita, ele fala sobre esse texto aqui de Davi, lá no livro de Romanos. Olha só que o apóstolo Paulo fala, capítulo 4 de Romanos, versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a honra que ofende o Senhor não imputa o pecado. Aleluias! Pela fé hoje no Filho de Deus, no seu sangue derramado por nós, gera o perdão dos pecados e muito mais. Gera cura da alma, cura psicológica, cura emocional. Quantas pessoas estão sofrendo com doenças psicossomáticas por falta da liberação do perdão, e gera a salvação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 4, aleluias. Romanos 5, versos 9, 10 e 11. Isso é maravilhoso. Somos reconciliados com Ele
Você é reconciliado com Ele, não importa qual seja o seu histórico, o Senhor quer trazer a reconciliação. Ah, que maravilha! Davi, e as suas últimas palavras aqui nessa entrevista, Davi, fala. A alegria do Senhor foi restaurada em mim. Eu descrevo isso no capítulo 51. Eu fui para o santuário e fui adorar a Deus. E no capítulo 32 de Salmos, eu coloquei aqui o seguinte: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. E eu deixo conselhos aqui para vocês. Não demore se arrepender. Confesse os seus pecados imediatamente, no momento em que descobrimos enquanto Deus pode ser encontrado. A disciplina de Deus, ela vem, muitas vezes pode vir intensa se você demora a se reconciliar. Eu sofri essa consequência. O filho de Betseba morreu. Depois o meu filho, Aminon, estrupou a sua meia-irmã e foi morto por Absalão. Eu sofri a consequência de Absalão, meu filho, tentar usurpar o trono. E depois eu vi ele sendo morto por Joabe. E no final, eu vi o meu filho Adonias querer usurpar o trono de Salomão. Eu sofri as consequências pelos meus pecados. Mas a melhor atitude que você pode ter é correr para os braços do Senhor e se reconciliar com Ele. E alegrar. Se alegre, porque bem-aventurado é aquele que alcança a misericórdia em Deus. E é isso que eu fiz. Eu fui pro templo, eu fui louvar, eu fui cantar, eu fui adorar, eu fui celebrar ao Senhor, porque de volta eu senti a presença dEle. E isso que eu deixo para vocês. Uau, eu espero que você tenha aprendido com Davi a tomar a decisão certa e a fugir das tentações, porque se caímos nela, vamos viver, sim, disciplinas e consequências. Não é porque Deus não nos ama ou quer nos castigar, não, mas é porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer que busquemos voltar o caminho da santidade, o caminho da reconciliação, o caminho que nos leva para as veredas de vida eterna. Por isso convido você, vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua palavra que é linda. Mesmo nós colocando nessa forma didática e dinâmica de entrevistas, como se estivesse de fato conversando com Davi, mas foi possível sentir a Tua presença e o Teu amor sublime sobre nós. Obrigada, Senhor, porque Jesus levou ali sobre os nossos pecados naquela cruz e por isso nós somos reconciliados contigo. E se talvez essa pessoa ainda não conseguiu sentir este amor, este perdão de Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencê-la, porque é só o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado. E convencendo, ela possa reconciliar e voltar para Deus. Ajuda-nos a vigiar. Ajuda-nos a perceber quando estamos caindo numa cilada, ó Deus, para não entrarmos em caminhos, em abismos profundos e sentirmos dores físicas, espirituais e emocionais. Em nome de Jesus nós te pedimos, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Amém.